RPG Geek, eu sou o Elon e bem-vindos para mais uma resenha clássica. Vocês sabem, né? Cor sépia, essa corzinha um pouquinho mais... Eu não sei definir que cor que é essa, eu sou muito ruim com cores. Vocês sabem que é uma resenha mais de um livro um pouquinho mais antigo. Desse em específico, existem várias, eu disse várias, adaptações da história. Primeiro de tudo que ninguém sabe se o personagem principal dessa história ele realmente viveu ou não. Alguns falam que ele viveu, outros falam que ele não viveu. Existe até o túmulo do cara, lá na Inglaterra. Sem contar zilhões de trilhões de quadrilhões de adaptações. Seja de livros, seja cinematográficas, seja pegar o personagem principal da história e transcrever para outra história, ou a espada dele em si. Eu estou falando de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Primeira coisa, falar de novo da coleção em si da editora Zahar. Eu não estou sendo pago para falar isso, pessoal. É uma dica mesmo para vocês. Essa editora ela tem uma coleção 100% focada para livros clássicos. Seja com as imagens originais, comentários. A coleção em si é linda. Vale a pena vocês darem uma conferida. Do Rei Arthur em si, eles têm 2 livros, não estou muito ligando. Esse daqui é o primeiro, eu vou contar um pouquinho. Tem personagens famosos que não aparecem aqui, eu já falo isso daqui um pouquinho mais cedo, para vocês não falarem, ah, você não falou de tal personagem, porque ele não está aqui, tá, pessoal? Então vamos começar a contar a história, aquela que vocês conhecem ou não, porque tem uma coisinha que eu descobri lendo isso daqui que eu não me conformei. Arthur, ele é filho do rei Uther Pendragon, certo? Só que ele não é o filho do casamento em si. Ele dizem que é com outra mulher, dizem que é no casamento. De novo, são versões, tá? Só que ele morre, o Uther morre sem saberem da existência de Arthur, efetivamente. Tanto que Arthur acaba morando com o tio. E tem aquela velha história. Quem vai realmente governar a Inglaterra? O mago, Merlin. Tem aquela ideia maravilhosa de colocar uma espada numa bigorna. Não é pedra, tá, pessoal? É bigorna. E a espada só poderia ser tirada pelo cara que realmente ia governar a Inglaterra e deixar ela no melhor estado possível. E tem aquela historinha legal de o primo de Arthur, ele vai no torneio. Cadê a espada? Cadê a espada? Minha espada quebrou, perdi minha espada, não sei o que. Arthur, vai lá rapidinho. Pega uma espada pra mim. O Arthur sai correndo. Não acha a espada que ele queria, ele vê uma bigorna, uma espada, bigorna. Muitas pessoas já tentaram tirar a espada daquela bigorna. O Arthur olha assim, não é de ninguém isso daqui. Ele pegou a espada de boa e foi lá. Aí o primo do Arthur olha assim pra espada. Arthur, onde você pegou isso daqui? Não é minha espada. Tava na bigorna ali, gente. Eu só peguei ela. Como assim você só pegou? Aí o primo, todo inteligente, olha só, eu tirei a espada da bigorna. Vai ser um problema. A bigorna ela não tinha um buraco para a espada, como muitas pessoas imaginam. Ela era lisa. Aquele escolhido ia poder colocar e tirar sem problemas. Quando pediram pro primo de Arthur provar que ele realmente tirou a espada da bigorna, ele não conseguiu colocar ela de volta. Arthur, mas peraí, eu falei assim, puf. Tirou, colocou. E assim começou toda a lenda de Arthur. Primeira explosão de cabeça que eu tive no livro, efetivamente. Essa espada não é Excalibur. É uma espada poderosa, propriedades mágicas. Só que a Excalibur, o Arthur só vai conseguir muito mais pra frente. Eu vou deixar porque esse realmente é um dos trechos que eu mais gostei do livro, tá? Mas ela é simplesmente a espada que mostra que Arthur é aquele que vai governar a Inglaterra. A partir daí, o livro se divide em vários contos de Arthur começando a recrutar cavaleiros para sua távola. A Távola Redonda, como é dito em alguns filmes, né, aquela velha história de a távola ela é redonda porque todo mundo é igual. Não é bem assim, pessoal. A távola ela é redonda. Beleza, é uma mesa mesmo, só que ela não tem 12 lugares, como muitas mídias já falaram. Ela tem, no livro, de 50 lugares. Inclusive, o lugar perigoso, o assento perigoso, alguma coisa nesse sentido,
que diz que esse assento, ninguém pode sentar lá, porque se sentarem lá e não for para aquela pessoa, assento, a pessoa vai morrer muito rápido. Só alguém muito específico pode sentar lá. Nem mesmo Arthur senta lá. Falei senta lá várias vezes, né? Voltando. Merlin, ele conta para Arthur sobre a tábua, conta que ela foi dada presente para alguém, para Arthur ir lá e pedir a tábua. 50 lugares. Se os 50 lugares estiverem preenchidos ao mesmo tempo, quer dizer que o reinado do Arthur vai ser maravilhoso. E tudo isso se acontece naquele romance de capa e espada. Eu poderia dizer que esse livro começou, essa história de capa e espada, que foi melhorando, ou outros autores pegaram a referência dele. Ah, não falei o nome do autor, pessoal, desculpa. O nome dele é Howard Pyle, tudo bem? Howard Pyle, então, ele descreve simplesmente andanças. Muito do livro são as andanças de Arthur e seus cavaleiros, sendo o que eles tinham que fazer, seja procurar o Graal ou simplesmente salvar donzelas. Eu não consigo dizer mais. Por quê? A história, boas partes dos contos são repetitivos. Arthur vai, salva alguém, ou ele vai duelar contra alguém, ele ganha e pronto, acabou. Só que tem muito o que tem por trás dessa história. Por exemplo, a irmã de Arthur, Morgana, que ela acaba sendo a grande vilã da história, aquela que faz a bainha de Excalibur ser perdida. E por que eu estou falando a bainha? A bainha tem uma propriedade muito específica. Eu diria que, e muitas pessoas concordariam, que a bainha é mais poderosa que a própria espada. E o motivo vocês não têm que ler para descobrir, eu não vou contar para vocês. Eu acho que vale a pena só uma última coisa para falar sobre Merlin. Merlin é o druida, conselheiro de Arthur, extremamente poderoso e sábio. Só que existem umas coisinhas, especialmente ditas nesse livro aqui, que você fica se perguntando, Merlin? Merlin. E aí, o que você vai fazer agora? Pessoal, não tem como eu dizer muito. O livro não é lá muito grande. Sem contar que ele tem muitas seguras, lindas, diga-se de passagem, e as histórias são muito diretas, fora o palavreado difícil. De forma que eu vou partir logo pro final, para a parte que eu mais gosto, que é justamente quando o Arthur consegue Excalibur. Que ele ouve que tem um lago, onde tem uma dama linda e maravilhosa lá dentro, que ela segura uma espada. Aquela espada completamente invencível. Não existe pessoa que tenha aquela espada que vá perder alguma luta. E Arthur, querendo ser o melhor rei que a Inglaterra já teve, sabendo que ele precisaria de uma arma poderosa, vai até ela para pedir a espada, que é Excalibur. Pessoal, essa é a resenha de hoje. Resenha um pouquinho direta, um pouquinho curta. Resenha clássica, querendo ou não, é um pouco difícil falar do livro. Mas eu fiz a resenha porque tem um próximo livro que eu vou querer fazer resenha em breve, que eu preciso contar a história desse para eu poder contar a história dele. Entenderam? Pessoal, essa é a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Resenha clássica é um tipo de resenha que eu gosto muito de fazer. A dificuldade é achar livros com a idade para fazer a resenha. Então, fica um pouquinho complicado. Mas se vocês tiverem algum livro clássico que vocês querem que eu faça resenha, deixa aí nos comentários, eu vou correr atrás. Muito provavelmente eu vou querer fazer uma vez que os livros clássicos eu gosto bastante deles. Pessoal, até a próxima!